Vamos abrir em Tiago 5,17. A mensagem de hoje é uma mensagem, glória a Deus, como todas. Temos um título, é Vitória. E nós temos que andar em vitória. Eu quero-vos começar por contar um testemunho. Isto aconteceu a... Como é que aconteceu? Eu digo já quando é que foi. Dia 5, sábado passado. Hoje é sexta-feira, portanto foi sábado passado. Um irmão nosso, não para mim, ele não tem diabetes, não é diabético, no nome de Jesus. Eu creio que vocês estão a entender o que eu estou a dizer. Eu gosto de falar as coisas como eu quero que elas estejam, não quero falar as coisas como elas estão. E então, ele não é diabético, já teve problemas nos pés, com amputação e tudo. Não a amputação dos pés, mas desde os pés. E aconteceu-lhe que, sem ele saber, ele perdeu a unha do pé. Eu fui para o hospital e estava completamente aflito, mas glória a Deus, Deus é bom. Nós orámos. Eu disse a ele que ele tinha que mudar a maneira de falar. E disse que tinha, a partir de agora, dizer sempre, sempre, sempre que o nível de açúcar no sangue dela, o nível de glicose é sempre de 100. Ele não pode mudar isto. Eu tenho que falar todos os dias a mesma coisa. Mas não, eu sei que há flutuações, mas isso não interessa. É sempre 100. É sempre 100. Nem abaixo nem acima, é 100. Mas isso não pode ser. Eu não quero saber o que é que pode ou não pode ser. Nós vamos dizer o que queremos. Vamos falar o que queremos. E vamos receber o que queremos. O que estamos a falar. Hoje, ele manda-me uma fotografia. Eu estava com receio de que pudessem amputar o dedo do pé outra vez. Mais outro. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus fez um milagre. E ele já tem a unha praticamente toda crescida e o pé está perfeito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus pode fazer grandes coisas se nós deixarmos. Ouçam, não é as circunstâncias da vida, não é o diabo. Acreditem em mim que somos nós. Nós é que impedimos Deus de operar. Nós, que as nossas limitações, o que nós achamos, o que somos influenciados pelo que ouvimos à nossa volta, faz com que nos limitemos e nos tornemos muito pequeninos perante Deus e dizermos, não é possível. E como nós dizemos, não é possível, eu lhe vou dar uma novidade. Não é possível. Tudo é possível àquele que crê, disse Jesus. Agora pergunto se cada um de nós está a crer em Deus. Está a crer que Ele pode fazer isto. Que Ele pode mudar alguma circunstância na sua vida. Só quando você acreditar isto no seu coração e estiver tão cheio de Deus e acreditar nisto, então você pode orar, como nós vamos ler agora a seguir. Para isso poder acontecer, você tem que ouvir, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir pregações, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que se encher de Deus e não se encher do mundo. Não se encher dos achos das pessoas. Não, é melhor fazer-se assim, sabe-se lá. Sabe-se lá o quê? Deus pode fazer coisas grandes se nós deixar. Vejam o que é que está aqui Deus a dizer para nós. Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.
Eu quero-vos mostrar uma coisa. Tudo o que acontece, antes de eu dizer o que vou dizer a seguir, tudo o que acontece por causa do poder de Deus cada vez que nós falamos. Porque Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome eu farei. Mas o que ele estava a dizer não era pedir, tudo o que deres ordem em meu nome eu o farei. Agora eu quero, aqui na tradução bíblica aparece, orando, pediu que não chovesse. E eu quero que você agora leia comigo e vamos abrir em 1 de Reis 17:1. 1 de Reis, lá no início da Bíblia, mais ou menos, 1 de Reis, eu disse 17:1. Eu quero que você veja 1 de Reis 17:1. Em 1 de Reis 17:1 vamos ver como é que Elias orou. 1 de Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, de Acá, disse a Acabe, o rei Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pergunto, você viu Elias pedir alguma coisa? Elias pediu para que não chovesse? Ou antes, disse, e eu cito e vou ler: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias deu uma ordem. A mesma ordem que Jesus deu quando estava no barco e havia uma tempestade e mandou aquietar e parar a tempestade. E depois repreendeu os discípulos por não terem feito o mesmo. A mesma ordem que ele deu à figueira para que secasse. Os discípulos ficaram, mas a figueira se secou. Pois Jesus disse, se vocês disserem a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidarem em seu coração, tudo o que disser assim será feito. Um dos segredos da oração é quando você orar, você tem que ter certeza no seu coração que é aquilo exatamente que vai acontecer o que você está a dizer. Quando você der uma ordem, você acredita solenemente que é isso que vai acontecer. E não duvida no seu coração. Com muito poder traz muita responsabilidade. Nós temos de ter muito cuidado com o que falamos. À medida que confiamos cada vez mais naquilo que falamos e acreditamos que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra, e que ao nome de Jesus nós podemos fazer alterar coisas, nós temos de ter muito cuidado com o qual oramos. Mas aquela pessoa merece isto, merece aquilo. Se ela merece ou não merece, não nos cabe a nós julgar nem dizer. Cabe a Deus. Mas ela matou, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu volto a dizer a mesma coisa. Cabe a Deus, não a nós. Muito cuidado com isso. Você não pode desejar maldição, seja para quem for. Você não pode falar maldição, seja para quem for. Tudo o que esteja a atrapalhar e influenciar a sua vida, então você pode fazer com que mude as circunstâncias. Em relação aos outros, você entrega os outros nas mãos de Deus e deixa Deus fazer. E acredita em mim, o julgamento que cai sobre eles é sempre muito pior do que nós pensamos. Se há arrependimento da parte da pessoa, glória a Deus, tudo muda. Mas quando não há arrependimento, é muito pior. Eu sei do que eu estou a falar.
Mas muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Não deseje isto a A, B ou C, nem fale com a sua boca isso. Eu estou-vos a dizer que existe um grande poder nas palavras que nós preferimos. Uma palavra dita com fé tem um poder tremendo, mas ouçam bem o que eu vos estou a dizer. Tem um poder para destruição e tem um poder para criação. Entendam isto, compreendam isto. Mas você pode destruir a sua própria vida quando você diz: não é possível, não dá, não vai dar. Não consigo, você não vai conseguir. Você tem que mudar a forma de falar. Para andar de vitória em vitória e ser vitorioso em tudo na vida, você tem que começar por mudar a maneira de falar. Você não vai conseguir alterar coisas das circunstâncias da sua vida se você continua a falar negativo. Se você continua a dizer que não vai dar, está assim, não muda, as coisas, tudo o que você está a falar, é isso que vai acontecer e você vai levar com isso tudo na sua vida. E a culpa não é das pessoas. A culpa não é de Deus. Nem sequer é do diabo. É das suas palavras. Deus, quando criou a terra, lá em Gênesis, nós não vamos abrir, eu já li tantas vezes isto, Gênesis 1:1, diz lá que Deus, que o Espírito de Deus parava sobre as águas e Deus disse: haja luz. E o que é que aconteceu? Houve luz. Deus, com palavras, criou o planeta Terra. Com palavras, fez tudo o que existe. Criou o homem com palavras. Mas depois ele, quando criou o homem, disse assim: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Deus Pai disse assim: façamos, e você pode ir lá ver, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Jesus morreu na cruz, nos trouxe até nós outra vez o poder da criação. Nós temos o poder de dizer haja outra vez. Fomos criados à semelhança e à imagem de Deus, o Pai. Fomos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Santo Espírito. Haja agora é poder dado a nós desde que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Mas sem nós termos esse entendimento e essa compreensão, nós nunca vamos usar. Havia conta-se num filme em que havia dois rapazes que eram gêmeos quando nasceram e os dois tinham linhagem, eram príncipes quando nasceram. Só que um deles foi retirado e só um nasceu no meio da realeza, no meio de reis, no meio de habituado a ter tudo, e o outro foi criado pobre. Quando descobriram que ele estava lá, foram-no buscar e colocaram ao pé do irmão e colocaram ao pé de voltar a ter as mordomias todas. Até ele um dia chegou ao pé de uma mesa e começou a abrir o saco e começou a meter tudo lá para dentro. Tudo o que podia. E eles ficaram todos a olhar para ele. Mas porquê é que estás a fazer isto? É para eu ter de comer. Mas essa mesa sempre vai estar aí à tua disposição de todos os dias. Ele não estava habituado a ser rico. Ele não estava habituado a ser um príncipe. E nós viemos de uma vida em que não estávamos habituados a ter um pai. Vamos lá ver, até se calhar tínhamos um bom pai terrestre, mas não tínhamos um pai, não estávamos habituados a ter um pai celestial.
em que ouve a nossa oração, em que nos abençoa, que nos ajuda, em tudo. E nós não estávamos habituados a isso. Então leva um tempo a nós entendermos e compreendermos que o Pai nos ama realmente. Que deu o seu Filho por nós. Morreu por nós, para em nós pudesse ser restabelecida a autoridade que havia em Adão. A autoridade do haja luz dada pelo próprio Pai. E à medida que nós vamos crescendo no ministério, crescendo no conhecimento de Deus, Deus nos vai fazendo entender que temos essa autoridade, mas que temos que ter cuidado com o uso dela, mas também que a devemos usar. Agora eu pergunto, o que é que você está a falar? Da sua vida, da sua saúde, o que pode ou não pode fazer? Que limitações você está a dar a si próprio? Você sabe que alguém que é derrotado é aquele que desiste? Aquele que nunca desiste, esse nunca será derrotado. E eu acho impressionante, porque se você for ver na história, todos os homens que se tornaram grandes, eles não eram grandes. Eles se tornaram grandes pela sua persistência nas coisas que fizeram. E não estou a falar de pessoas com Deus, estou a falar de pessoas sem Deus. Eles persistiram, persistiram, persistiram. Agora você com Deus faz coisas muito maiores, exatamente como nós ouvimos falar de Elias. Elias, pela ordem dele, ele disse: não havia chover, não havia orvalho, não havia chuva, senão perante a sua palavra. Ele próprio delimitou e disse: não vai chover mais até que eu diga. 3 anos e 6 meses mais tarde ele disse, e houve chuva. Mas ele deu uma ordem. E ordens você está a dar para a sua vida. Que ordens de cura você está a dar para a sua vida? Que ordens de bênção você está a dar para a sua vida? Que ordens financeiras você está a dar para a sua vida? Alguns vão me dizer, mas eu não estou a ver nada, não estou a sentir nada. Ouça-me bem isto. Quando você... Eu vou falar de algo que toda a gente sabe. E vai ser achar, mas isso não tem lógica, mas toda a gente sabe isso. Pois, mas toda a gente sabe isso. E com Deus é igual. Você vai a um restaurante, pede a comida que quer, não é? E fica à espera. Confiando que foi ouvido. Confiando que vão trazer aquilo que você pediu. Então porquê é que você não faz mesmo quando ora? Porquê é que você não confia em Deus, o Deus Todo-Poderoso, que diz que nos abençoa em tudo? Porquê é que você, quando fala, não crê que Ele vai fazer? Deus me tem dado o privilégio de orar por várias pessoas. Deus me tem abençoado. E eu tenho visto pessoas serem abençoadas. Mas creiam em mim. O poder não é meu. O poder é de Deus. Deus Altíssimo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Pai de Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Ele é que tem todo o poder. A nós, todos, nos foi dado a possibilidade de usar esse poder. Porque está escrito em Marcos 16, a partir do versículo 15, que os sinais seguirão aos que crerem em meu nome,
falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu abreviei mais. Aos que crerem. Jesus diz: tudo o que pedires em meu nome eu farei. Há alguma coisa mais explícita que isso? Quando nós decretamos qualquer coisa em nome de Jesus, é a garantia de que vai acontecer, porque em nome de Jesus, tudo o que nós pedirmos, Jesus o fará. O que é que você está a dizer da sua vida? O que é que você está a dizer da sua saúde? O que é que você está a dizer? O que é que você está a dizer? Quando eu disse, e comecei com o testemunho, eu antes de orar, eu disse o que é que tinha que fazer. Ele tinha que mudar a sua maneira de falar. Para quê? Para que o seu corpo pudesse ser restabelecido, para que houvesse cura no seu corpo. Se você vai a algum lado e ora com algum pastor, e esse pastor tem fé e crê no que está a orar, você vai ser curado, mas você não será curado se você continuar a falar negativo, continuar a dizer que tem dores, continuar a dizer que tem problemas, continuar a chamar a doença como sua, não vai resultar. Você vai destruir tudo o que foi orado. Você entende? Eu não estou a dizer que você não vá ao médico. Por favor, entenda isto. E diga exatamente o que está a sentir, porque ele está lá para ajudá-lo. Mas você não tem que contar ao mundo inteiro o que está a acontecer na sua vida. Cale-se. Não se queixe aos outros, você só vai prejudicar a sua vida. Porque você vai falar de si próprio, vai acreditar. E quando você mais fala e acredita, mais o seu corpo se ressente com aquilo que você está a fazer. Passa com uma sunamita. O filho dela tinha acabado de morrer e ela virava-se e dizia, quando lhe perguntavam, então tudo vai bem? E ela, tudo vai bem. Ela não queria ver o filho. Tudo vai. Você quer alguma coisa morta na sua vida? O título desta mensagem é Vitória. Mas para haver vitória tem que haver uma preparação para essa vitória. Você quer ver? Provérbios 21, 31. Vamos lá abrir. Provérbios 21, 31. É um pouco mais à frente só. Provérbios 21, 31. Eu quero que você entenda que aquilo que eu falo não foi algo que eu inventei. É algo que está escrito. Agora veja o que é que está aqui escrito. O cavalo, Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. Toda a gente se tem que preparar para o dia da luta, mas do Senhor é que vem a vitória. O Senhor é que nos concede a vitória. Mas você tem que se preparar para esse dia. Você tem que estar preparado para os dias que podem ser menos bons. Fazendo o quê? Fazendo declarações, acreditando em Deus. Fazendo declarações que Ele é a sua vitória. Que Ele não é a sua derrota, é a sua vitória em todas as circunstâncias. Porque 1000 que irão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, você não é atingido. Salmo 91. Você tem que entender, se não colocarmos isto no nosso coração e pormos em prática, nós não nos estamos a preparar para nada, só estamos a preparar para ser derrotados. Não vamos ter vitória. Você entende isto?
Você não pode falar derrota. Eu comecei a dar o testemunho. Eu, quando comecei esta reunião, eu comecei a falar, disse que o título era Vitória, disse para abrir no versículo em Tiago 5, 17, penso eu. Era isso mesmo, Tiago 5, 17. Eu, quando vos disse para abrir isto, eu comecei por contar o testemunho. E você repare que o testemunho que eu disse, eu não disse que a pessoa era diabética. Eu disse que ele não era diabético. Eu não falei a parte negativa, porque não é isso que eu não quero para a vida dele. Eu quero a bênção, não quero a maldição. Quem está nessa condição, você não deve dizer a ninguém: eu sou. Não, você não é diabético. Você tem que se preparar para a vitória. E preparando para a vitória, só se preparando para a vitória, é que você vai conseguir ser vitorioso. Se você andar com pensamentos derrotistas, falar derrota no dia em que você precisar de vitória, você não vai conseguir ter vitória, você vai ter derrota. E você quer entender porquê? Veja o que é que Deus faz. Nós vamos abrir em Romanos 4,17, no Novo Testamento, Romanos 4,17, logo depois dos Evangelhos e Atos. Romanos 4,17. Aqui fala sobre Abraão, mas há aqui uma coisa neste versículo que eu quero ressalvar para você entender porque é que eu estou a falar o que estou a falar. Porque é que as palavras são tão importantes quando são preferidas. As palavras só funcionam com fé. E ouça, fé não funciona só porque é positivo, funciona também porque é negativo. Se você crê em algo negativo e fala em algo negativo, você vai receber o que é negativo. Você crê em algo positivo e fala o que é positivo, você vai receber o que é positivo. Veja o que é que está aqui escrito. Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e agora tenha atenção, chama as coisas que não são como se já fossem. O próprio Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Exatamente aquilo que eu fiz. A pessoa está a passar por uma situação e eu estou a dizer: ele não é diabético. Ele não é diabético, no nome de Jesus. Uma pessoa diabética tem alterações de açúcar no sangue, pode ter valores muito altos ou valores até baixos. Pode acontecer. Mas eu declaro no nome de Jesus e falo e vou continuar sempre a falar: ele não é diabético. Eu estou a chamar as coisas que não são como se já fossem. Exatamente aquilo que você tem que fazer na sua vida. As coisas não estão como você quer. Você vai falar o que quer, nunca dizendo o que não presta. Você não pode falar o que não presta. Você não pode contar o que não presta. Você tem que se calar para poder ser abençoado. Senão, não recebe a bênção. Você tem que se preparar para a vitória. E você diz: mas... E então? Está na sua mão. Quer vencer? Faça o que deve fazer. Quer ser derrotado? Você é que sabe. Eu não quero perder. Eu quero vencer. Eu quero falar o que é bom para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao pé de mim, daqueles que chegam a orar comigo, que me buscam. Eu quero bênção para essas pessoas. Mesmo eu sabendo, mas mesmo você sabendo que às vezes há coisas que não estão certas,
Isso não é nada comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho a ver com outros ministérios, com o que estão a fazer, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é entre eles e Deus. Mas estão a fazer isto, estão a fazer. Ouça, quando eu quero alguma coisa mudada, sabe o que eu faço? Eu oro. E pouco me importa o que estão a fazer. O que acham que vão fazer, eu não quero saber nada disso. Eu oro. E o meu Deus, que é poderoso, muda as circunstâncias. Eu tenho ouvido tanta. Ai, meu Deus, eu às vezes. E por isso é que Deus não me deixa que eu ouça, às vezes, outros. Eu gostaria de ouvir alguém que me enchesse também, que eu ouvisse e que ficasse glória a Deus. Mas há ministérios que eu não posso ouvir. Eu não posso ouvir ou que se queixam deste, ou que se queixam daqueles, ou que queixam-se do país, ou que se queixam do. Por favor, eu não posso ouvir isso. Eu não quero saber disso. Se estão com algum problema com alguma coisa, orem e calem-se. Falem como Deus fala. Chamem as coisas que não são como se já fossem. Mudem as circunstâncias. Quando eu oro para alguém, eu quero saber o problema. Mas depois logo a seguir eu estou a dizer à pessoa: cale-se, não fale mais o problema, acabou. Fala a bênção. Não fale mais o problema. Cada vez que você fala o problema, mais traz o problema para a sua vida. Mais se lembra, mais se martiriza, mais você fica negativo, mais pensativo fica sobre isso e não vai dar, não vai resultar. Você não vai receber nada. Vai ficar a perder. Você entende? Não sou eu. Deus. Ele é que sabe como é que nós funcionamos. E você, não, eu vou continuar a fazer o mesmo. Você é que sabe. Eu quero vencer. Eu vou continuar, mesmo vendo que há coisas que eu posso não conseguir. Eu vou ser não, eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Jesus. Não. Ouçam, eu antes de começar, eu já pregava. E eu dentro de mim, sempre disse que eu nunca não pregava com pessoas que eu conhecia, que eram muito eloquentes e que falavam muito bem. Até que Deus me mostrou para mim que eu não devia de fazer nunca isso. Eu falo segundo a vontade de Deus. E glória a Deus que é isso que eu falo. E Deus não quer que você seja diminuído. Quer que você cresça e se torne maior. Que tenha confiança no seu andar. Hoje ouvi uma coisa, eu li uma coisa muito gira. Claro que não é isso que a palavra de Deus diz, mas achei piada a expressão, mas existe um fundo de verdade nisto. E vou-vos dizer, não tem nada a ver connosco, nem com a igreja, nem com nada, mas a dizia assim: se as passagens da vida faz com que você tenha que passar pelo inferno, ande pelo inferno como sendo dono daquilo. E eu lembrei-me logo do versículo: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Você entende? Não importa a circunstância que você está a passar. Não importa o problema que você está a passar. Deus está consigo. Está consigo se você o está a buscar. Se você está a acreditar nele. Confia nele. Ele está consigo. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que andar no pior sítio, passar pela pior circunstância, tu estás comigo. Às vezes nós não entendemos, quando lemos a Bíblia, certas circunstâncias que aconteceram na Bíblia, nós só vemos sempre a parte pior, por causa da nossa mente às vezes tão negativa. Torna a sua mente positiva. Veja as coisas boas das circunstâncias. E às vezes vêm-me contar, já vê lá, aconteceu isto.
E eu disse, epá, isso é uma oportunidade de crescimento. E as pessoas ficam assim a olhar para mim, uma oportunidade. Então vai ser trocado, vai ser mudado, e é bom. É bom. Querem que eu me mostre? Eu não vamos ler, eu vou-vos contar. Não vamos abrir, eu vou-vos contar. Daniel era de 3 homens que estavam à frente de um país, ou antes de um império, na altura. Havia o rei e estes 3 homens governavam. Os outros 2 quiseram destruir a Daniel. E então engendraram um plano para destruir Daniel. E fizeram o quê? Fizeram com que o rei fizesse um edital que ninguém podia orar a nenhum Deus a não ser ao rei. Daniel orava 3 vezes ao dia. E o que é que aconteceu? Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia. O Deus era dele, ele confiava nele e continuou a orar 3 vezes ao dia. E então os outros 2 que moldaram este plano para destruir Daniel, então no edital dizia: quem não fizer isto será lançado na cova dos leões. E então o que é que aconteceu? Eles trouxeram ao rei, o rei muito triste porque gostava muito de Daniel e teve que o mandar para a cova dos leões. Ele foi mandado para a cova dos leões. No dia a seguir, nessa noite, o rei não dormiu. E nessa noite, de manhã, o rei foi a correr para a cova dos leões e gritou para Daniel e disse: Daniel, a ver se o Deus a quem tu continuadamente serves te abençoou e te livrou da morte. E de lá dentro Daniel falou e disse: ó rei, não foi achada iniquidade em mim, pois mal nenhum fiz contra ti. Os leões tornaram como gatinhos ao pé de Daniel e não lhe tocaram. Porque mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo. O que é que aconteceu? Tiraram Daniel da cova dos leões. O rei percebeu que os outros 2 tinham feito o plano para destruir Daniel. E o que é que o rei fez? Agarrou nos outros 2, na família dos outros 2, todos foram para dentro da cova dos leões. E quando ainda iam no ar, os leões agarraram e estraçalharam-nos todos antes de chegar ao solo. Entende? Sabe o que é que aconteceu? Antes era o rei e 3 a governar. Agora era o rei e por baixo dele estava Daniel. Você entendeu? O mal que os homens tentam fazer para destruir, você tem que ver bênção em cada coisa que tentam fazer contra nós. Você tem que ver que aquilo é a bênção que Deus vai trazer para si em todas as coisas. Você tem que ver a bênção em cada circunstância. Porque você vai ler você vai ler várias passagens bíblicas e em várias passagens bíblicas acontece a mesma coisa. Em várias passagens bíblicas. Vou-lhes dar outro exemplo. Paulo, em Atos. Ele vai parar uma ilha depois do naufrágio. Perde-se o barco e tudo o que havia no barco, mas a vida de todos foi guardada e foram parar uma ilha. E quando sai do naufrágio, sai na ilha, ele vai se aquecer por uma fogueira. Sai da fogueira uma serpente e vai morder nele. E ele agarra, depois de ter a serpente mordido nele, sacode a serpente. E toda a gente fica a olhar para ele, os nativos daquele lugar, os indígenas daquele lugar, as pessoas que moravam naquele lugar, ficam a olhar para ele à espera que ele morresse. E ele continua vivo. Mas aquilo foi mal, aconteceu de mal. Mas foi para a glória de Deus. Porque agora, a partir de agora, o reverenciavam. Poça, porque eles pensavam, este homem passou por um naufrágio e agora chega aqui e ainda é mordido. Poça, ele deve ter feito mesmo algo de mal. Não. É para as pessoas verem o poder de Deus que havia na vida de Paulo. E a partir daí ouviram-no.
Você entende? As circunstâncias que acontecem na nossa vida não é para nós sermos prejudicados, é para sermos abençoados, para as coisas mudarem na nossa vida. Vamos deixar de ter uma mente negativa, de pensar o que é negativo e vamos ver as portas a abrir que Deus faz para a nossa vida. No nome de Jesus. Sabe-se lá, não foi a ideia de Deus colocada na mente daqueles homens fazer aquilo para os poder tirar, porque Deus sabia que estes homens eram maldosos, que não prestavam, para os tirar da vida de Daniel e ele ficar à frente de tudo. Você entende? As coisas que estão a tentar prejudicá-lo, você não veja pelo lado negativo, veja pelo lado positivo. Que Deus vai chegar a uma altura, vai dizer basta e muda as circunstâncias a seu favor. Você vai sair beneficiado das circunstâncias em nome de Jesus. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Será que este homem, que eu dei o testemunho no início da reunião, será que ele agora não vê Deus de outra forma? Será que ele agora não reverencia a Deus de outra forma? Não vê que realmente Deus é o seu Deus também? Eu creio que sim. E eu creio, mais coisas vão vir no nome de Jesus. Mais coisas de bênçãos vão vir à vida desta pessoa. Eu decreto e declaro no nome de Jesus. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar a bênção. Nós vamos ter a bênção. Estamos a falar o que não presta. Infelizmente, vamos ter o que não presta. Nós temos que nos preparar para a vitória. Mas essa primeira preparação não vai depender de Deus, vai depender de nós. É Deus que nos concede a vitória, sim, mas temos que estar preparados para essa vitória acontecer. Eu creio, é a primeira vez que se ouve falar em Elias em 1 de Reis 5:17. Eu procurei e não encontrei em mais lado nenhum. A primeira vez que se fala de Elias. Mas ele teve que ter uma preparação na vida para poder ter a ousadia que chegar ao pé de um rei e dizer: não vai chover mais, a não ser por minha ordem. Ele teve que passar por facetes na sua vida, andando com Deus, confiando em Deus, para poder chegar ao pé do rei e dizer aquela ordem. Uma ordem que o iria afetar a ele e afetou a ele. Porque depois Deus disse para ele ir para um ribeiro e comia do ribeiro e os corvos traziam-lhe de comer, manhã e à noite. O ribeiro secou e ele depois andou e foi ter com uma viúva e essa viúva também estava a dizer que ia morrer. E ele disse, não vais morrer. Faz primeiro para mim e vamos comer enquanto houver seca. Em tudo que Deus põe a bênção. E Deus, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós aceitamos que o que Jesus fez na cruz foi o nosso lugar. Se nós fizermos isso, nós nos tornamos filhos de Deus Altíssimo. E tornando-nos filhos, nós estamos debaixo da bênção. Mesmo que as coisas ficam torcidas demasiado, você tem bênção na sua vida. A bênção vai chegar e não tem hipótese de falhar. Mesmo que você não consiga ver uma luz ao fundo do túnel, está tudo escuro, está tudo, Deus está consigo. E a luz ao fundo do túnel que você necessita de ver vai chegar num TGV. Sabe o que é um TGV? É um comboio ultra rápido. Deus pode e vai fazer na sua vida se você falar o que é correto. Se você se preparar para a vitória. Eu quero terminar dando só mais um exemplo. Eu já dei este exemplo várias vezes, mas este exemplo é muito bom para tudo o que acontece. Uma dada mulher chegou ao pé de um pastor e pediu pela vida do seu filho.
seu filho andava com más companhias. E segundo o que ela própria dizia, ela dizia, ele anda com más companhias e ainda o vou ter que vir ver à prisão. E pediu ao pastor que orasse por ele. O pastor olhou para ela e disse, eu não posso orar por ele. Não pode orar por ela. Então, mas eu estou a pedir e tal. Não posso orar. Eu não posso orar porque se eu orar por ele, você vai destruir tudo o que eu vou orar. Porque você fala negativo em relação a esse seu filho. E enquanto você não parar de falar negativo, não se pode orar por ele, porque nada vai resultar. Você vai quebrar tudo o que for orado. Tudo o que se orar por ele. A senhora foi-se embora muito chateada. Mas aquilo ficou lá. E então mudou a sua maneira de falar. Mudou a sua maneira de agir perante o mundo. E por causa só dessa mudança, coisas começaram a acontecer. Houve um dia que o seu filho chegou a casa às 6 da manhã. A sua mãe preparava-se para sair para a igreja. Fez-lhe o pequeno almoço para ele e o rapaz olhou para ela e disse, olha, eu vou contigo hoje à igreja. E a mãe disse assim, vais hoje comigo à igreja? Então, mas ainda não dormiste nada? Chegaste agora? Eu vou contigo à igreja. E foi com a mãe à igreja. Na semana a seguir, exatamente o mesmo. Chegou tardíssimo, às 6 da manhã. Chegou a casa. Mãe, preparar-se para sair para ir à igreja. Deu-lhe o pequeno almoço. E ele voltou a dizer a mesma coisa. Eu vou contigo à igreja. E desde aquele dia, não parou mais de ir à igreja. E a sua vida foi transformada. Este testemunho trouxe a irmã àquele pastor que disse que não orava por ela porque as orações iam ser destruídas. E ele, o pastor, ficou todo contente. E quando a senhora se ia embora, voltou para trás e disse, pastor, ele diga, não só eu ganhei um novo filho, como o meu filho ganhou uma nova mãe. Só por causa da maneira de falar. Você não quer a bênção na sua vida, não quer a vitória? Por favor, muda a maneira de falar. Pare de contar o que não presta. Pare de contar o que não presta. Pare de falar o que não presta. Fale o que quer. Faça como o seu Pai, seu Deus, chama as coisas que não são como se já fossem. Seja filho do seu Deus. Seja filho do seu Deus. Amém. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Será que a nível financeiro Deus pode mudar as coisas? Pode mudar muito, muito, muito mais assim do que você pensa. Milagres estão sempre a acontecer. Basta você crer e falar. Mas a palavra de Deus diz para você semear. Semear no reino de Deus. E você pode pensar, mas eu já tenho pouco, se ainda vou semear. Você fala assim e pensa assim, ainda vai ter menos. Quando eu contei a passagem de uma viúva em que o homem, Elias, agarrou e teve que comer ao pé de um ribeiro, depois ele agarrou e foi ter com uma viúva pela ordem de Deus. Essa viúva estava a apanhar uns pauzinhos para fazer tinha um pouco de farinha, um pouco de óleo e ia fazer um bolo para comer. Ela e o filho iam morrer. O homem de Deus, o mesmo homem de Deus disse que não iria chover mais não iria chover na terra, não segundo a sua palavra.
Ele disse para a mulher: faz primeiro para mim e depois faz para ti. E não vai faltar nunca farinha e não vai faltar nunca óleo. Deus estava a dizer: confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. E deixa eu fazer um milagre na tua vida. Deixa eu te abençoar. Por isso nós vamos semear em nome de Jesus. Amém. Deus, irmão, dá glória a Deus, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia, louvai o seu nome, louvai o seu nome, aleluia, louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia, louvai o seu nome, louvai o seu nome, aleluia, louvai o seu nome. Vamos virar as mãos para os ofertas e vamos dizer: obrigado, Pai, nós podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que o justo de nada tem falta. Sabemos que tu traz até nós a abundância que nós precisamos. No nome de Jesus. Amém. Eu, antes de terminar, eu quero vos dizer uma coisa. Para vocês entenderem uma coisa. Eu tive durante quase toda a reunião a dizer para você não falar o que é negativo. Para você não falar o que não presta. Para você falar o que presta. Você tem que falar o que presta. As circunstâncias não estão a seu favor, mas você fala o que quer. No caso de uma pessoa diabética, você não diz que é diabético, você diz que não é diabético. Os níveis do açúcar no meu sangue são sempre 100, nem abaixo nem acima. No nome de Jesus. Você estabelece parâmetros para a sua vida. Eu estou-vos a dar um exemplo disto como de qualquer outra coisa, mas você tem que falar. Você tem que falar positivo. Você tem que falar positivo. Uma pessoa que não esteja a andar, eu já ando em nome de Jesus. Eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Jesus. Entende? Se você não o fizer, você não vai receber a vitória. Muitas bênçãos. Boa semana, ou antes, bom fim de semana, e eu cá vos espero no domingo, em nome de Jesus. Amém.